Olá! O grande problema hoje no Brasil está no jacobinismo, guardem isso. Os jacobinos, aquela esquerda revolucionária da época da Revolução Francesa, essa visão, esses seres iconoclastas, radicais, eles vivem hoje na Nova República no Brasil. Esse radicalismo jacobinista que levou à desgraça da Revolução Francesa, porque percorreu uma parábola, destruíram os girondinos, instalaram uma ditadura, criaram terror, foram decapitados e o Estado francês foi entregue a Napoleão Bonaparte, que se tornou imperador. No Brasil, nós saímos do regime militar, entramos na Nova República, criamos uma Constituição absolutamente radical, difícil de ser composta, fomos radicalizando posições, criamos lá um socialismo democrático dos tucanos, depois fomos para o petismo, lulopetismo, caímos na Dilma Rousseff, uma grande crise econômica e moral e política, estamos agora com um governo girondino fraquíssimo de Temer, ou seja, não tem lideranças. O que tem ali, na verdade, é uma tentativa de sobrevivência de uma casta que é contaminada pela corrupção. E agora as eleições. Umas eleições com dificuldades, porque nós não temos lideranças. E as que existem são contestadas pelo restolho dos jacobinos. Onde estão esses jacobinos depois desta parábola funesta brasileira? Instalados na jusburocracia, instalados ainda na classe política, instalados na mídia e apoiados pelo grande imperador que é o capital financeiro. Porque aqui os jacobinos, para poder sobreviver neste final de período da Nova República, estão aliados aos Estados Gerais brasileiros. Quais são os Estados Gerais, como era na época da monarquia francesa? Os Estados Gerais brasileiros são a jusburocracia, capital financeiro, forças de segurança, classe política e depois o resto, inclusive o empresariado. Não dão valor à economia de mercado no Brasil. Ainda tem sonhos de trabalhar com uma economia estatizada, burocratizada. E isso poderá destruir de vez o que resta de nossa economia. Se nós não nos livrarmos desses jacobinos que estão instalados ainda no poder e não observarmos esta aliança funesta que está sendo feita hoje, inclusive para quebrar novas lideranças que buscam alguma reforma ou algum restauro de moralidade no país, nós vamos ter um impasse de grandes proporções e uma crise, um rompimento institucional difícil de ser suportado. A exemplo da Revolução Francesa e do período do terror, nós observamos que, como uma onda, estas revoluções engolem os seus pais, os seus revolucionários. Será que nós vamos ter que passar de novo por isso aqui no Brasil? Porque nós já tivemos ciclos jacobinos contínuos no século XX e estamos começando a sofrer o mesmo processo no século XXI. É hora da gente recuperar a razão, em vez de buscar a revolução. É hora de nós buscarmos a restauração dos nossos valores democráticos, em vez de conestarmos, de aceitarmos esta aliança espúria de manutenção de uma ordem que não nos convém. É complicado? É difícil? Mas é por isso que isso deve competir aos inteligentes, às pessoas de bem, às pessoas que ainda aguardam alguma razão. Pensem um pouco nisso.